Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num material que constrói uma versão bem particular do Rio de Janeiro. Esquece o cartão postal. Totalmente. A gente está falando de uma cidade gótica, sombria, um cenário para um jogo de RPG que detalha não só os lugares, mas principalmente a teia de poder e os seres que vivem nas sombras da noite carioca. Uhum. E a nossa missão... A ideia parece ser, se você colocar personagens com desejos, medos e, ódios muito fortes juntos num espaço pequeno, a história meio que se escreve sozinha. As tramas pessoais deles se chocam. E contam a história da própria cidade. É isso? Faz todo sentido. E esse choque começa com um elenco que é, francamente, impressionante. As fontes listam mais de 30 perfis. E não são só estatísticas e nomes, né? Não, longe disso. Cada um é tratado como um mini-conto, uma história em si, cheia do que eles chamam de pontas soltas. Que é a forma mais inteligente de convidar quem vai narrar o jogo para a criação. Essas pontas soltas são ganchos. Exato. Um amor perdido, uma vingança que nunca aconteceu, uma dívida com a pessoa errada, são convites diretos para criar uma aventura em cima daquilo. É isso, e a organização é super prática. Os personagens são listados por clã, que são tipo as diferentes famílias de vampiros, cada uma com suas características. E maldições? E maldições, claro. E para cada um tem ilustração, a história de vida e de morte, dicas de como interpretar e a ficha de jogo. Eu achei uns detalhes fascinantes. Por exemplo, tem a descrição da perturbação de um malcaviano. Ah, o clã conhecido pela insanidade. Isso. E o material não diz só, ele é louco. Descreve como a perturbação dele se manifesta, como ele enxerga o mundo. Uhum. Em outro personagem, um Ventru, do clã da aristocracia, detalham os hábitos alimentares dele, explicando por que ele só se alimenta de um tipo específico de vítima e como isso se conecta com quem ele era em vida. São camadas de profundidade. Exato. Mas, de todas as ferramentas para entender esse elenco, tem uma que é o verdadeiro coração do cenário, o mapa de relacionamento. Certo. E é crucial entender que não é só um organograma de empresa. Não é uma lista de quem é chefe de quem, né? De jeito nenhum. É uma visualização das tensões. É um mapa de alianças frágeis, ódios viscerais, amores secretos. Dívidas de vida, promessas de morte. Exatamente, ele conecta todo mundo. E a grande sacada é que, com esse mapa, quem narra pode pegar uma única ideia nova, sei lá, um objeto antigo que reapareceu na cidade, e só de jogar essa ideia no meio do mapa, a história explode. Porque o mapa já te diz quem vai querer o objeto, quem vai querer destruir, quem vai trair o melhor amigo por ele. Exato. Ele mostra as reações em cadeia. Você não precisa inventar a trama do zero. A trama já está ali, latente, nas relações. Você só precisa do estopim. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque as fontes nos dão um exemplo perfeito de como essa dinâmica funciona na prática. É a rivalidade entre dois personagens centrais, Penélope e Joseph. E eles já representam o conflito central do cenário, né? Penélope é uma brujá anti-tribo, uma líder poderosa do Sabá. E Joseph é um Ventru, um pilar da Camarilla na cidade. Ok, peraí. Camarilla e Sabá. Para quem não vive nesse universo, qual é a diferença fundamental entre essas duas facções? Porque elas parecem ser os dois grandes times em campo. Pensa assim. A Camarilla é a facção que acredita que os vampiros devem se esconder da humanidade, controlando tudo pelas sombras, mantendo a chamada máscara. Os políticos, os manipuladores discretos. Isso. Já o Sabá tem uma filosofia oposta. Eles se veem como predadores no topo da cadeia alimentar e veem os humanos como gado. Nossa. São mais abertamente monstruosos, violentos e desprezam a ideia de se esconder. Então não é só uma rivalidade, é uma guerra ideológica. Entendi. Ordem versus caos, de certa forma. E a briga entre a Penélope e o Joseph é o microcosmo disso, mas com um tempero bem pessoal. Muito pessoal. As fontes contam que, antes de se juntar ao Sabá, a Penélope destruiu o senhor de Joseph, o vampiro que o criou. Sei.
O Joseph era só uma cria na época e viu seu clã quase ser varrido do mapa. Ele passou décadas reconstruindo o poder dos Ventrue no Rio, tijolo por tijolo. Para ele, a Penélope não é só uma inimiga do Sabá. Ela é o monstro que destruiu a família dele. E para ela, ele é a última ponta solta, o último legado daquele velho inimigo que ainda está de pé. É uma obsessão mútua. A cidade inteira é o tabuleiro de xadrez pessoal dos dois. E é aí que o cenário se torna jogável. Um grupo pode cair bem no meio dessa disputa. E as ações deles teriam um peso enorme. Eles poderiam descobrir uma informação que ajuda a Penélope a dar o checkmate no Joseph. Ou, do outro lado, encontrar um jeito de fortalecer a posição do Joseph, talvez ajudando ele a conseguir a vingança que tanto busca. mas aí vem a pergunta que o próprio material sugere. E se você ajuda a pessoa errada? Pois é. O mapa de relacionamentos provavelmente te mostraria que fortalecer o Joseph pode desagradar outros aliados, ou que a vitória da Penélope pode levar a um banho de sangue que desestabiliza a cidade inteira. Ou seja, não tem escolha fácil. Não existe o lado do bem. Exato. E se o grupo ajuda o Joseph a tomar o poder, e ele se revela um tirano, ainda pior do que o inimigo que derrotou, A responsabilidade é de quem o ajudou a chegar lá. a história deixa de ser sobre cumprir uma missão e passa a ser sobre as consequências dos seus atos. Isso é muito mais poderoso. Essa complexidade moral é o que dá o tom. E, para a gente entender ainda mais esse tom, vamos olhar outros retratos que as fontes trazem. Alguns personagens que são bem apimentados. Ah, sim. Eu li aqui sobre um chamado Copas, um toreador antitribo. E a história dele parece uma novela gótica. É um melodrama de primeira. Mostra bem como o pessoal desse universo não tem um minuto de paz. Totalmente. Em vida, o Copas era um golpista. O método dele era seduzir pessoas carentes, sabe? Homens, mulheres, se fazer de parceiro ideal e depois... Limpava as contas bancárias e sumia. Exato. Um dia ele tentou o golpe numa mulher, que ele achou que era uma presa fácil, uma dama da alta sociedade. Mal sabia ele que ela era uma vampira, toreador poderosíssima da Camarilla. O clássico "o caçador vira caça". Exatamente. Ela achou a audácia dele divertida, entrou no jogo, transformou Copas no brinquedinho dela, seu amante, e por fim o abraçou. Transformou em vampiro. Que reviravolta. Só que a ironia é cruel. Depois de um tempo, ela se cansou dele e o descartou. O mesmo homem que partia corações agora estava preso por um laço de sangue, uma conexão de lealdade e amor forçados, por uma senhora que não o queria mais. Nossa, ele ficou em agonia, o que por si só já é uma bela tragédia. Mas a história não para aí, né? Não mesmo. Desesperado, ele encontra ajuda num lugar inesperado. Um seguidor de Sete, um membro de um clã conhecido por lidar com segredos, corrupção. Negócios obscuros. Isso. E esse setita, descrito como muito prestativo, de alguma forma misteriosa, ajuda o Copas a quebrar o laço de sangue. E isso, politicamente, é uma bomba atômica. A gente vê de novo a filosofia do design em ação. A história pessoal do Copas vira um problema para a cidade inteira. Com certeza. Como ele quebrou o laço, algo considerado quase impossível. Que favor ele ficou devendo para o Setita? E o que acontece se a antiga senhora dele, uma das vampiras mais influentes da Camarilla, descobre que sua cria desprezada agora está livre e andando com o inimigo? E segundo as fontes, essa senhora é justamente a vampira responsável por garantir que o carnaval da cidade não vire uma carnificina. Ou seja, um drama de relacionamento pode colocar a frágil paz do Rio em risco. É genial. É genial. E ele é só um. O material pincela vários outros. Tem a Helena, do clã Giovanni, os necromantes, que têm laços secretos e perigosos com a Camarilla, a facção inimiga. O que para os Giovanni, que são super isolacionistas, é uma heresia. Outro gancho de história pronto. Tem também a Porcelana, uma Nosferatu, do clã dos deformados que vivem nos esgotos, mas que é tão violenta e selvagem que ganhou um respeito imenso dentro do Sabá. E talvez um dos mais complexos seja o Ocasião Abutre, um sobrevivente da ditadura militar que ficou tão traumatizado que, mesmo como vampiro, sua mente ficou presa naquela época. Sim. Ele atua como um guardião da neutralidade na Lapa, usando toda a sua paranoia como arma. A existência de um personagem como o Ocasião Abutre é uma escolha de design muito forte.
conecta o horror sobrenatural da fantasia com um trauma histórico muito real e doloroso do Brasil. Sim. É uma decisão que ancora o cenário numa realidade sombria que a gente reconhece, o que pode tornar tudo ainda mais perturbador. Com certeza. E as fontes também mencionam que o cenário integra personagens de outros livros oficiais e até criações de fãs. O que dá uma sensação de que esse é um mundo vivo, que respira e dialoga com a comunidade que o joga. Impede que o cenário pareça uma caixinha fechada. Exato. É um design aberto. Ok, então a gente tem essa panela de pressão de personagens prestes a explodir. Mas como quem narra a história gerencia esse caos todo? O material dá alguma ferramenta para isso? Dá, sim. É aí que entra a caixa de ferramentas narrativa, o manual de instruções do cenário. E eles focam em algo que não podia faltar no Rio, o carnaval, que é, por natureza, o palco perfeito para a intriga vampírica. É uma época de máscaras, excessos, onde o caos e a ordem dançam juntos. Perfeito. Uhum. A proposta é que durante o carnaval, os clãs mais sociais, Ventral, La Sombra e, claro, os Toreador promovem grandes bailes de máscaras. Só que esses bailes são campos de batalha. Batalhas sociais. Exato. Não se luta com espadas, mas com palavras venenosas, com fofocas, chantagens, com exibição de poder. O que está em jogo ali é influência, status e favores. E o material dá um sistema de regras para isso. E essa é a parte brilhante. Ele transforma a intriga social, que muitas vezes em jogos de RPG é algo totalmente abstrato, baseado só na interpretação, Em algo tático. em algo tático. Tão tenso quanto um combate. Suas ações sociais, um elogio bem colocado, uma ameaça velada, têm consequências mecânicas. Você faz testes para ver se sua lábia funcionou, com riscos e recompensas muito claros. Então, na prática, o que isso tudo significa? Como se joga nesse Rio de Janeiro? As fontes sugerem 3 estilos principais de campanha. O primeiro é os conspiradores. Certo. Basicamente, um grupo de jogadores de uma facção só, Camarilla ou Sabá, que tem como objetivo chutar o balde e começar uma guerra aberta. Botar fogo no parquinho. É um estilo mais direto. Guerra, conquista, poder. Isso. O segundo é o oposto, os pacificadores. De novo, um grupo de uma só facção, mas que trabalha para manter a paz a qualquer custo. Os bombeiros. Os bombeiros, boa, a filosofia deles é que a instabilidade é mais lucrativa. Eles estão ali apagando os incêndios. O que pode ser um jogo de tensão política constante, muito mais sutil. Manter a paz pode ser mais difícil do que começar uma guerra. Pode mesmo. E por último, tem a opção que as fontes dizem como a mais única: o grupo misto. Ah, essa é boa. Aqui a gente tem o impensável. Membros da Camarilla, do Sabá e até vampiros independentes, todos forçados a trabalhar juntos. Uma aliança incômoda. Muito incômoda. Cada um com seus motivos, mas com um objetivo em comum: impedir que a cidade seja destruída por uma guerra total. E esse conceito é o mais fascinante, na minha opinião. Ele força a cooperação entre inimigos mortais. Imagine um aristocrata da Camarilla tendo que confiar a própria vida a um monstro do Sabá para cumprir uma missão. As possibilidades são incríveis. Explora aquela área cinzenta da moralidade que é o grande atrativo desse gênero. Não tem herói vilão, só sobreviventes com agendas conflitantes. Certo. Então, tentando amarrar tudo, a gente pode dizer que este cenário do Rio é construído em cima de conflitos pessoais muito fortes. Uhum. Personificados nesse elenco de mais de 30 personagens, ele oferece ferramentas práticas como o mapa de relacionamentos e as regras do carnaval para tornar esses conflitos jogáveis e táticos. Exato. E, por fim, dá caminhos flexíveis para diferentes tipos de história. A cidade não é só um mapa, ela é a soma das tensões entre seus habitantes. Eu diria que a grande ideia que unifica tudo é a de que, nesse rio, a linha entre amigo e inimigo, entre ordem e caos, é uma ilusão. Ela pode ser redesenhada a qualquer momento. Dependendo da necessidade ou da paixão. Pois é, o verdadeiro conflito não é só Camarilla contra Sabá. É dentro de cada personagem, entre o que eles querem e o que eles precisam fazer para sobreviver. E essa tensão é a alma da cidade. E isso me deixa com uma última provocação.
A gente falou do Ocasião Abutre, um personagem definido por um trauma histórico real, a ditadura militar. Certo. A questão que fica para pensar é: qual o efeito de usar um trauma histórico, real e doloroso como elemento de um cenário de fantasia? Será que isso ancora a ficção numa realidade relevante, dando mais peso à história? Ou será que corre o risco de banalizar a própria história, transformando o sofrimento real em apenas mais uma peça de entretenimento? É uma corda bamba bem